Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas 6, 7 e 8. Nós vamos orar agora. Queria que você colocasse a sua mão no coração. Ficasse aí na liberdade. Amém. Apresenta ao Senhor nesta noite a sua vida. Peça para Ele falar com você através da palavra, além de mim nesta noite, para que o Senhor fale através do seu espírito, a necessidade do seu coração. Aquilo que o Senhor tem para falar com você. Que Deus Ele possa falar tremendamente. Peça a Ele agora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo a Ti, Senhor, fala conosco. Esse momento nós abrimos nosso coração para que a Tua palavra como semente, Senhor, entre em nosso coração e venha, Senhor, crescer, frutificar. Pai, por isso que nós pedimos agora. Remove, Senhor, todo impedimento, tudo que impede a Tua palavra, Senhor, de germinar em nosso coração. Que nesta noite, Senhor, nosso coração seja entregue a Ti, a nossa mente cativa, Senhor, ao poder da Tua palavra. E que a partir deste dia, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, do poder, da Tua graça. Pai, visita aqueles que nesta noite estão com desafios, com lutas. Senhores, entraram nesta noite aqui ou estão assistindo este dia, estão com grandes, Senhor, desafios. Visita esta noite. Para que eles possam, Senhor, poder sair daqui mais que vencedor, cheio, Senhor, revigorado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que está falhando, eu prefiro pegar o outro. Pode ser? Som. Eu prefiro porque vai falhar. Vai me atrapalhar. Amém? Glória a Deus. Aqui em Gálatas 6, nós vamos ler só 2 versículos, depois nós vamos ler alguns outros versículos, que diz assim, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Se puder aumentar só um pouquinho o retorno para mim, eu agradeço. Esta palavra nesta noite é uma continuidade da palavra que eu ministrei quando eu vim aqui ministrar sobre o solo, falando de um tempo de crescimento para as nossas vidas. E eu vou só dar um pano de fundo aqui para nós podermos iniciarmos na palavra de hoje. Eu falei sobre... Estão me ouvindo aí, amém? Mais ou menos aí, Sandro? Tá bom? Amém. E o retorno também aumenta só um pouquinho, tá? E eu cheguei a comentar que todo começo de ano, nosso maior desejo é falar sobre crescimento, né? Prosperidade, porque nós ansiamos, então nós fazemos a virada do ano orando para o ano de 2022, desejando crescimento, prosperidade, em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Só que nós precisamos aprender alguns princípios com isso. E na outra vez que eu ministrei, eu falei sobre isso. Que existe uma lei, tanto natural como uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Deus, Ele constitui seu reino por princípios que Ele instituiu e estabeleceu. E não tem como mudar os princípios. Né? Conceitos nós precisamos ser trabalhados, muitas das vezes deixados de lado, mas princípios de Deus, da palavra do Senhor, não tem como mudar. E uma delas é a lei da semeadura. E aí, ministrando, eu falei que primeira coisa, o primeiro processo de uma plantação, né, é o quê? É preparar o solo. Então, quem tiver interesse, está lá no YouTube, tá bom? A ministração, se você quiser dar continuidade, se você não assistiu. Lá fala sobre isso, sobre o solo. Que a Bíblia fala que o nosso coração é um solo, né? Que é lançada a semente. Ele precisa estar preparado, trabalhado, para que a semente possa ser lançada, germinada e ela possa dar frutos.
né? Então, hoje nós vamos falar sobre sementes. O que são essas sementes? O que é lançar essas sementes? Então, nosso solo, nosso coração precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que possa dar fruto. Nós queremos crescer, nós queremos ser uma bênção em todas as áreas, mas nós precisamos entender que é um processo para todas as coisas, né? Há algo que o Senhor precisa fazer em nós. Então, Ele primeiro começa em nosso coração. Amém, queridos? Tem tudo bem? Então, a palavra do Senhor fala que tudo que você planta, você vai colher. Tudo. Então, você precisa entender que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Essa é a primeira processo. Depois do solo trabalhado é o que? Lançar a semente. É a lei da semeadura. Semeadura é opcional, mas a colheita será obrigatória. Então, não tem jeito. Se você plantar, você vai colher. E essa semeadura, ela é feita diariamente na nossa vida, constante. É todo dia nós estamos lançando semente. Todo dia nós estamos fazendo essa semeadura, sabia disso? Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos, tudo que nós falamos, nós estamos lançando semente. Porque o nosso falar também são sementes. Primeira lei, que eu falei que existiam algumas verdades na lei da semeadura, e isso eu comentei na outra ministração, e eu vou começar a destrinchar hoje. Oh Deus, vamos lá. Eu vou começar a destrinchar hoje sobre essas verdades. Primeiro, colhemos exatamente o que nós plantamos. Como eu falei, não tem como você plantar abacaxi e esperar colher melancia. Tem como? Não tem como. Se você planta algo, você vai colher algo. Não tem como você plantar durante anos ou a sua vida inteira ódio e querer colher no final de vida amor. Não tem como. Você vai colher, né, diante das pessoas no sentimento também vai ser a mesma coisa. Você vai colher ódio das pessoas porque você plantou ódio. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar respeito, você vai colher respeito. Se você plantar desrespeito, você também vai colher desrespeito, não é verdade? Então, tudo que nós plantarmos, essa é uma verdade, nós vamos colher. Então, nós precisamos todos os dias avaliar o que nós estamos plantando. Em todo tempo, em toda época, a criança também semeia. O adolescente também semeia. O adulto semeia, o jovem semeia. Então, todo tempo, em toda a nossa época de vida, nós estamos lançando sementes. Amém, queridos? Então, querer colher o que não plantou é insano, é incoerente. Se nós queremos colher aquilo que nós não plantamos, é muito incoerente. Não condiz. Por quê? Porque não tem como. É uma lei. Então, ela vai seguir o seu curso. Não tem como mudar isso. Então, tudo que eu plantar, eu vou. Tudo que eu plantar, eu vou. Guarda isso no teu coração. Quero ter uma plantação boa em qualquer área da sua vida. Aprenda a semear sementes boas. Como eu falei, desde quando a criança ela cresce e ela está sendo formada na sua identidade, ali está sendo gerado nela sementes. Em toda a sua vida, ela está sendo. Quando ela é adolescente, outras sementes estão sendo geradas nela. Quando ela se torna um jovem, outras sementes também estão sendo geradas nela. Quando ela se torna a fase adulta, casa, outras sementes estão sendo geradas. Mesmo que seja que nós lançamos as sementes, às vezes, inconscientemente, sabia disso? Às vezes nós não sabemos como lançar a semente. Algumas são conscientes, outras são inconscientes. Eu já vou falar um pouquinho sobre semente, para você entender um pouquinho mais. A segunda verdade que nós temos é que nós colhemos na proporção da medida que nós semeamos. Aqui em 2 Coríntios também eu queria que você só conferisse na sua Bíblia. Diz assim, 2 Coríntios 9:6, Paulo dizendo: lembre-se, aquele que semeia pouco,
também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá farturamente. Essa palavra aqui não se aplica apenas à parte financeira. Como é uma lei da semeadura, ela se aplica em tudo. Tudo que você semear, se você semear pouco, não espere colher muito. Também é incoerente. Se você semear muito, com certeza você vai colher muito. Outro princípio, outra verdade. Temos os tipos de semente certa para o crescimento. Elas só precisam ser escolhidas da maneira certa, para o tempo certo e para o propósito certo. Eu costumo ministrar aqui e dizer, e isso eu acredito mesmo no meu coração, que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Tudo aquilo que você precisa para o teu crescimento em qualquer área da tua vida, Deus já te deu. Deus já te capacitou. Deus já te preparou para isso desde o ventre da sua mãe, sabia disso? Então o que são essas sementes que são geradas em nós desde a nossa infância? São os nossos dons, são as habilidades que o Senhor nos entregou. São a nossa formação. Quando você é formado ali no meio da sua família, formado na escola, você está recebendo sementes que estão sendo geradas e você vai lançar ela também. Vocês estão me entendendo até aí, amém? Espero, eu tenho orado ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor me deu esse estudo no meu coração. Eu sei que estudo é uma coisa assim meio difícil às vezes de passar, ainda mais de domingo, numa pregação, porque é corrido, né? Estudo é uma coisa que você tem que ficar destrinchando a palavra, explicando. Mas eu tenho orado ao Senhor, para que o Senhor me dê graça, para que a igreja entenda. O Senhor tem ministrado ao meu coração neste tempo de 2022, que nós vamos crescer e eu creio nisso. O Senhor tem construído uma palavra desde o ano passado, final do ano passado, e eu creio nisso, eu quero ser profeta nessa noite sobre isso, que há um tempo de construção de Deus, e nós temos falado sobre construção, nós temos falado de um tempo novo, há um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas, e eu creio isso. Espero que você como igreja receba, há um tempo de Deus vindo sobre nós, e o Senhor tem nos ensinado, que tudo para aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que o Senhor quer nos levar, há um processo, há um trabalhar de Deus. Por isso que o Senhor está nos ensinando. Quando Deus Ele quer nos levar em um lugar, o Senhor para nos ensinar, porque Ele é Pai, amém? O ensino é muito bom, é bom quando uma palavra vem aqui cheia de, como que eu vou falar aqui, cheia de ousadia, de intrepidez, né? E te ativa, e glória a Deus, e aleluia, sai rodando. É muito bom, eu também gosto. Mas o ensino vai te fortalecer, vai te edificar, vai te fazer crescer. E Deus está nos ensinando como igreja. Um tempo novo virá, mas para este tempo nós precisamos estar preparados. E o Senhor está nos ensinando. E nesta noite eu quero te dizer que Deus está gerando em você e já tem gerado em você sementes para este tempo. Porque é neste tempo que você vai lançar a sua semente. É neste tempo que você vai ver sementes que você lançou lá atrás. Você vai colher. Por isso que você precisa entender que há um processo. Toda plantação há um tempo de espera. Talvez você tenha esperado algo para colher. Você deve, no teu coração deve estar falando, mas eu já lancei muitas sementes. Mas há um tempo para que essa semente dê fruto. Há um tempo para que as coisas do Senhor, as promessas de Deus, aquilo que você aguarda do Senhor, aconteça sobre a tua vida. Mas de repente também você precisa compreender nesta noite que talvez a semente que você lançou, talvez nunca vai crescer. Isso é uma verdade também. Porque talvez não era a semente que Deus te entregou. E nós vamos aprender daqui a pouco. Mas deixa eu falar também o que é semente. Semente também, como eu falei, são formações. Sementes são sonhos que nós temos, são promessas de Deus. Sonhos esse que não é apenas sonhos no nosso coração, mas sonhos que o Senhor nos entregou. Porque Deus nos dá sonho. Sabe quando a criança às vezes tem aquele anseio, aquele desejo de ser alguém, de fazer algo, aquilo já é um sonho que Deus está plantando no coração dela.
E se tiver alguém para ajudá-la a lançar a semente certa no tempo certo, com certeza ela vai colher. Porque Deus faz isso. Amém, queridos? Em todas as áreas da nossa vida nós podemos lançar semente. Só que nós precisamos escolher. A Bíblia fala que nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que se nós queremos ou não. É um direito teu, né? Então, às vezes as pessoas, elas não sabem lançar a sua semente, não sabem escolher. Então, quando você vai preparar o solo para uma plantação, quando você prepara o solo, chegou a hora de escolher o quê? As sementes para lançar. Só que na vida humana, na grande maioria, nós não sabemos escolher a semente certa. Nós não sabemos escolher bem. Por isso que o Espírito Santo está em nós para nos ajudar. É o Senhor que nos ajuda a encaminhar, a colocar no terreno certo e a escolha da semente certa e no tempo certo. Você sabia que até para plantar existe a estação certa? Para cada fruta, para cada fruto, para cada plantação existe a estação certa. Não tem como você plantar numa estação errada. Então, por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos alinha, é Ele que nos reposiciona, é Ele que dá no tempo certo aquilo que nós precisamos. É Ele que nos ensina, que nos amadurece para o tempo certo. Então, nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Porque tantas pessoas, né, gastam a sua vida inteirinha, às vezes com algo. Quando chega no final da sua vida, se arrepende. Fala, poxa, gastei tantos anos lançando uma semente em algo, que lá no final de vida ela viu que não valeu a pena. Por que isso? Porque ela não foi orientada, ela não foi instruída. E aí o que acontece com muitas vezes? A pessoa fica frustrada, desiludida, desanimada, cansada, querendo desistir de tudo. Só porque teve uma frustração por uma semente mal colocada no tempo errado. Por isso que nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para tudo aquilo que nós vamos fazer, para tudo aquilo que nós vamos lançar, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer através de nós. As promessas de Deus sobre as nossas vidas são verdadeiras. Os sonhos de Deus sobre as nossas vidas são verdadeiros, mas existe o tempo e o modo de Deus fazer. Por isso que nós precisamos aprender a ajuda do Espírito Santo. Será que aquilo que você sonhou, que você tem como semente no teu coração, é para este tempo? Ou talvez é um pouquinho mais para frente, ou é para este tempo? Nós precisamos pedir para que o Senhor nos alinhe, para que nós possamos entender. Por quê? Porque tudo passa. Costumo dizer lá em casa, na hora de se arrumar, você sabe como que é criança, jovem, né? Porque meu filho já não é mais uma criança tanto, já está virando adolescente, 11 anos, já está um adolescente. E o jovem também, né? Eu imagino que é assim em casa. Uma demora para se arrumar, uma demora para fazer as coisas. Fala, peraí mãe, peraí, já vou. Eu falo, meu filho, o tempo não para, o relógio continua correndo, já está passando, enquanto você está falando, já vou. Não é verdade? Você que é pai, não é assim? Já vou, mãe, só um minuto. Só que um minuto para eles, né? Geralmente é uns 10 minutos, né? Mas olha lá, o relógio não para. Nossa vida não para. A Bíblia fala lá no Salmo 103. Salmo 103, que a nossa vida... Está aqui, ó, Salmo 103, versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. A nossa vida é passageira. Quantos de vocês já se pegaram depois dos 40, né? Eu estou depois pensando, meu Deus, eu tinha 20 anos, até um pouco tempo atrás. Mas não é pouco tempo, já passou. Não é verdade? Você olha e fala, nossa, o tempo passou. Parece que, né, que o jovem imagina que vai uma eternidade ainda para frente, né? Mas a gente que já passou dos 40, fala, meu Deus, como passou rápido. Não é assim? Por quê? Porque realmente a nossa vida passa rápido.
A Bíblia nos fala isso. Por isso que nós precisamos aprender a remir o tempo. Aprender a ter semente certa no tempo certo. Porque vai passar. E nós podemos perder oportunidades por não saber lançar sementes no tempo certo. Quantos de nós perderam oportunidade porque era aquele tempo para viver, por exemplo? Quantas pessoas deixaram de estudar num tempo que era para estudar? Eu fui uma. No tempo de estudo, perdi o tempo de estudo, aprendi depois de anos que eu amo estudar, porque na época de adolescente eu achava que não, porque o inimigo ele vem para roubar as sementes do Senhor na nossa vida. E aí, quando foi eu vim terminar, fazer o segundo ensino médio só depois dos 30 e poucos. E aí hoje eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Não consigo fazer porque ainda tenho filho pequeno, não dá. Por que eu faço? Vou para a faculdade e faço o quê? Com a escola dele e deixo ele aonde? Então o que nós precisamos aprender? A semente que eu podia ter plantado lá atrás, numa faculdade que eu queria lá atrás, que eu desejo hoje, eu tenho que esperar mais um pouco. Não é que você não vai conquistar, me entenda. Mas se você deixar o tempo passar, se você não entender o tempo certo de lançar a semente naquilo que é propósito certo, tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficar mais sacrificoso. Vai ser um sacrifício maior. Aquilo que seria fácil, né, como jovem, fazer uma faculdade, mais novo, né, assim? Mais novo, se torna mais difícil. Por quê? Porque passou o tempo. Não é tempo mais de eu estudar. A cabeça não é mais a mesma. A gente aprende, mas não é mais a mesma coisa, né, Ariane? Não é mais a mesma coisa do que um jovem, do que um adolescente. Não é, porque passa. A nossa vida passa. E nós não podemos deixar as coisas passar. Nós precisamos que o Senhor nos ajude neste tempo a remir. Porque o tempo está passando muito rápido, está se abreviando. A palavra do Senhor está se cumprindo, mas tem muitas promessas ainda que nós queremos viver. Tem muitas coisas que nós queremos conquistar. Se nós não queremos lá na frente nos frustrarmos mais, nos ficarmos talvez desanimados por situações, é tempo de semear. É tempo hoje de você lançar boas sementes, ainda é tempo. Ainda há vida, então ainda há tempo para isso. Amém, queridos? Outro exemplo que eu queria dar além da escola é uma pessoa que quer se aposentar daqui a anos. O que ela faz que não trabalha? Ela espera para pagar, ser contribuinte, só quando chega na idade já de se aposentar. Claro que ela consegue, consegue. Só que o valor é muito maior do que quando ela vai pagando de pouquinho em pouquinho. Quando ela vai pagando diluído, não é verdade? Quando ela vai pagando todo mês não sei como que é que fala, falei para o pastor que eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. Ela deixa no final da sua vida, porque ela quer se aposentar, para poder pagar. Tudo com juros, tudo ali, um valor imenso, pagar advogado, tantas outras coisas, para tirar uma aposentadoria. Sendo que ela já poderia estar pagando algo, para chegar no final de vida e já ser mais fácil. Então nós perdemos tempo, porque nós não sabemos remir, nós não sabemos lançar sementes certas. Então nós precisamos aprender isso. Quando Deus te formou, quando Deus te capacitou com as habilidades certas. Olha para você e veja quem você é. Você não é igual a sua irmã, você não é igual a sua mãe. Você pode parecer, mas você não é igual. Você não é igual a sua amiga, seu amigo. Você, mesmo gêmeos idênticos, não são iguais. De alguma forma, eles têm algo diferente dentro dele. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. Nos fez pessoas com qualidades, com habilidades. E a Bíblia fala que ainda Ele nos entregou dons para uso seu, para o seu propósito. Olha que tremendo. Então, você tem tudo o que você precisa. Você só apenas precisa ser ativado, instruído. Você apenas só precisa ser ensinado como usar a sua semente. Como você possa usar aquilo que o Senhor te entregou. Hoje nós estamos vivendo dias em que, principalmente os jovens, eu falo isso que eu sou mãe de jovens, sou mãe de adolescente.
Principalmente o jovem, presta atenção aqui, meu jovem. Principalmente o jovem não quer ser instruído por o mais velho. Principalmente o jovem já fala assim: ah, eu já sei. Não é assim? Eu já sei o que eu quero, eu já sei o que... Porque já acha que sabe tudo. Esquece da instrução de quem tem experiência. E aí começa a fazer o quê? Escolhas erradas, sementes erradas na sua vida. Começa a lançar sementes ruins, que lá na frente só serão amarguras, não serão crescimento. E explicar para essa geração de jovens, como é difícil, né? Por isso que existem os pais, por isso que existem professores que instruem, por isso que existem pessoas maduras, com sabedoria, que estão aí para instruir. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos de pessoas para nos ensinar. Nós precisamos ser instruídos e colocar a semente certa, no tempo certo. Porque até os nossos sonhos, como eu falei, desejo, tem a ver com tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Tudo aquilo que o Senhor deu para nós. Eu costumo contar um testemunho que para mim é algo que me alegra no Senhor. Quando eu era criança, eu brincava, né, com as minhas bonecas, e eu brincava de igreja, brincava de ministrar, e mal sabia eu que naquela época ainda não tinha pastora, não tinha muito essas coisas, né, bispa? Não tinha muito, era mais pastor. E eu gostava de brincar, pregar, tudo com as minhas bonecas. Brinquei de boneca até 13 anos. Eu falei até para o pastor, olha o meu instinto de mãe. Né? Brinquei de boneca com 13 e fiquei grávida com 17. Não aproveitei nada. Mas o meu instinto de mãe está aqui gerado. Já foi gerado desde que eu era criança, porque eu ajudei a cuidar dos meus sobrinhos. Então eu sempre tive um instinto de mãe, porque o Senhor já tinha me entregado. Então tudo que a gente já tem, como eu falei, o Senhor já nos entregou. E eu lembro que eu brincava muito com as minhas bonecas de igreja, ministrando tudo. E mal sabia eu, já tinha saído da igreja, nem estava na igreja direito. Mal sabia eu que hoje eu ia ser uma ministradora da palavra. Olha que o Senhor, era uma semente lá atrás, que estava sendo lançada lá atrás. Outra coisa é a questão do ensino, né? Eu sei que toda criança, principalmente as meninas, não sei hoje, né? Mas na minha época, quando falava de ter uma profissão, a profissão que queria era ser professora, né? Era o mais comum de uma menina. Quero ser professora, então ela queria ensinar, a gente tinha a lousa e ficava brincando, né? O giz, apagador. E eu lembro que eu sempre tive vontade de ensinar. E mesmo sem muita formação, eu lembro que eu sempre ensinei os meus filhos e eu praticamente alfabetizei um deles. Sem formação nenhuma. Aquilo já era uma semente de Deus no meu coração. Porque eu já sabia que eu gostava de estudar. Olha que tremendo. Mesmo sem estudar direito, sem muita formação, eu ia bem na escola. Faltava muito, mas mesmo assim eu ia bem. E aí, quando eu entrei na igreja, uma das primeiras coisas que eu quis aprender foi o conhecimento da palavra. Eu perturbava a bispa. Ficava atrás dela, eu quero. E ela falou assim, olha, existe um livro chamado Boyer. Lá você vai tirar toda a sua dúvida. Não tinha o Google ainda. Hoje não tem mais, porque hoje tem o Google. A gente vai lá direto no Google. Ela falou assim, lá você vai esclarecer tudo que você quer conhecer. E aí o que eu mais descobri ainda é que eu fui, o primeiro ministério meu na igreja, ensinar criança. Foi no ministério infantil, com as crianças, ensinar adolescentes. E eu descobri o quanto eu amo estudar. O quanto eu amo ensinar. Então isso está no nosso coração, já é semente. Eu estou dando esse exemplo para que você entenda que aquilo que você anseia já é uma semente de Deus no teu coração. Você só precisa saber e conhecer o tempo certo de lançar essa semente. Amém, queridos? Outro exemplo é a questão da habilidade no desenho. Minha matéria em artes era 10, sempre. Ampliar desenho eu não precisava daquela base de quadriculado. Eu ia à mão, a olho. Até hoje eu desenho a olho. Primeira coisa que eu entrei na igreja, o primeiro ministério foi desenhando uma máscara para o dia da Páscoa. Não sei se a bispa lembra. A Sandra era do ministério infantil e eu fui ajudar. Eu desenhei uma máscara de Páscoa. Não sei se a Rê lembra disso daí. Entrei colocando uma habilidade, uma semente, desenho. E por muitas vezes aqui no ministério eu trabalhei na parte de arte.
E hoje eu trabalho com artes gráficas. Não entendo muito, né? Não entendo muito lá no computador. Mas eu faço. Quebro o meu galho. Por quê? É uma semente. E a gente precisa entender. O que o Senhor te entregou para o reino dele? Porque nós lançamos sementes no profissional. Nós lançamos semente na área familiar. Nós lançamos semente no reino de Deus. Tudo que o Senhor te entregou também é para o reino dele. Então, você tem habilidades que Deus quer usar. Você tem dons que Deus quer usar. Então, deixa o Senhor te usar, amém? Até a sua personalidade é uma semente também. O seu jeito de falar. Né? Tem gente que ela tem um jeito de falar e ela ganha os corações, não é verdade? Isso são sementes, ela está lançando sementes. De alguma forma, porque ela está ganhando os corações. Até isso pode ser usado para este tempo de plantação. Quinta verdade, não podemos perder tempo. Eclesiastes 11:6. Deixa eu ver meu tempo, falando em tempo, que não para. Está dentro. Estou para finalizar, calma aí. 11:6 diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas para produzir. Então nós precisamos lançar em todo tempo semente. Não podemos perder tempo. Nós precisamos cada dia, em cada momento, no meio da família, né, com as pessoas, lançar sementes na palavra, né, uma palavra de bênção. Nós não sabemos o que vai ser essa palavra no coração de outro. Nós precisamos também, no meio da família, lançar, profetizar, porque profetizar é semente, sabia disso? Quando você lança uma palavra de bênção sobre alguém, você está lançando uma semente ao coração dessa pessoa. E no tempo de Deus isso vai germinar. Então é importante que nós podemos todos os instantes estarmos lançando esses tipos de semente. Quando nós ajudamos alguém, quando nós trabalhamos no reino de Deus em alguma área, seja qual for, seja ali ajudando ali, recepcionar na porta, seja fazendo um cafezinho, ajudando ali no som. Talvez ali só apenas tirou um papel do chão, tirou ali um copo que estava caído. Isso são sementes, nós não sabemos, mas Deus está olhando. Isso são atitudes também são sementes. Então sementes não é só financeiro que a gente acha, é semente. Não, tudo o que nós fazemos são sementes. No tempo certo, elas vão frutificar algo sobre as nossas vidas. Última verdade. Quando nós ficamos frustrados por nós perdermos o tempo, isso é uma verdade, isso acontece muito. Quando nós não entendemos o que Deus tem para nós, quando nós não compreendemos quais são as sementes que nós possuímos, quando nós não compreendemos o tempo, porque existe o tempo certo para essa semente, quando nós não compreendemos as estações, quando nós não entendemos e não arrumamos o solo, o que acontece muito? Nos frustramos. Nós queremos desistir, ficamos desanimados. Como eu falei, tem gente que passa o ano da sua vida todo numa área, semeando ali, cultivando. Aí chega no final de vida só porque não colhe, o que acontece com essa pessoa? Ela fica frustrada. Mas ela talvez não viu se aquilo era de Deus para ela. E aí, qual que é a outra verdade que entra? Quando nós ficamos de olho no terreno de alguém, porque o nosso não deu fruto, aí o que eu faço? Eu coloco o olho no terreno de alguém. Porque eu perdi muito tempo. Então eu vi que o meu não deu, mas aquele talvez era o propósito na vida daquela pessoa de crescer, mas porque o meu não deu fruto, eu também coloco o olho. E aí muito acontece isso. A gente não valoriza o que a gente tem. A gente acaba valorizando muito mais do que a outra pessoa tem. A gente não valoriza o que Deus nos entregou, que é tão precioso. A Bíblia fala que nós somos vasos, que dentro de nós foi colocado tesouros.
Ele não falou só especificamente alguém. Ele falou que nós somos, todos nós temos tesouros especiais. Só que nós não valorizamos. É muito mais fácil ficar de olho no ministério de alguém, no chamado de alguém, na profissão de alguém, no sucesso de alguém, no carro de alguém. Porque alguém comprou uma casa. É mais fácil porque eu não conquistei casa. Então é mais fácil. Só que esqueceu talvez de poupar a sua vida financeira, esqueceu de se organizar financeiramente, por isso que hoje não tem talvez o carro, por isso que hoje talvez não tenha a casa, e aí culpa Deus, não, Deus só abençoa o meu vizinho, não abençoa a mim, mas esquecemos do princípio da lei da semeadura, que se eu plantar, eu vou colher, se eu for fiel, né, sobre o pouco, o Senhor me fará fiel sobre o muito, me abençoará. Amém, queridos? Então, olhar o sucesso de alguém, olhar a prosperidade de alguém é incoerente. Porque a bênção de Deus é para todos. A Bíblia fala que o sol nasce até sobre o ímpio, não é sobre o justo apenas. A Bíblia deixa claro que o sol é para todos. O ímpio pode prosperar até mais que nós. Sabe por quê? Porque se ele for alguém que sabe lançar a semente certa, aí ele vai colher, porque é uma lei. Se ele for alguém que ele se preparou profissionalmente, se ele foi alguém que ele se preparou em toda a sua vida para ter uma boa profissão, para ter uma boa formação, e ele trabalha, com certeza ele vai prosperar. Mas se nós, servos de Deus, não fizer algo dessa forma, a gente espera o milagre de Deus. Milagre de Deus acontece sim, mas tem a nossa parte no princípio, nesta lei, semear. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, amém? Nós só precisamos aprender e conhecer as nossas sementes. Conhecer também o tempo certo, o lugar certo e o propósito certo. Às vezes o tempo e o lugar é certo, mas às vezes o propósito não, ou vice-versa. Por isso Deus é que nos alinha, preparando o solo, e nós lançamos a semente, para que a nossa colheita seja completa. Mas como eu disse, tem um processo, tem mais coisas ainda para acontecer, porque a gente lança a semente e a gente acha que ela vai dar fruto amanhã. Né? Não é assim? A gente faz as coisas, a pastora ministrou, então amanhã mesmo eu já vou procurar um curso, Deus já vai me prosperar na minha profissão. Mas espera aí, tem um tempo para tudo isso. Então é esse o processo que nós precisamos entender. Da próxima vez que eu ministrar aqui, eu vou falar sobre a morte da semente. Fala, nossa pastora, a semente eu lanço, agora vai morrer? Vai morrer. Tem muitas coisas que precisam morrer para que gere outra vida. Então nós precisamos aprender os processos que o Senhor tem. Que nesta noite você saia daqui no teu coração sendo gerado sementes novas. Talvez você, dentro dessa ministração, você olhou para a sua vida atrás e falou, poxa vida, perdi tanto tempo com isso. Perdi isso, o tempo passou, eu não estou vivendo mais isso, né? Talvez você fez esse questionamento, e eu falo porque eu já fiz muito isso. Ai Senhor, e agora? O tempo passou, o que vai acontecer? Então, pronto, para mim já era. Não, queridos, o que é mais tremendo, que em Deus nós podemos ressignificar todas as coisas, fazer novo todas as coisas. Em Deus nós podemos ter uma nova colheita, porque diz que a glória da segunda casa pode ser maior que a primeira, amém? A glória do Senhor pode vir sobre a tua vida, mas é tempo de você entender isso. É tempo de você tomar as sementes que o Senhor te entregou, saber quem você é no reino de Deus. Porque se você sabe o que você tem, se você sabe o que você carrega, você começa a agir conforme o Senhor espera que você haja. Se você sabe quem você é filho do rei, você é filha do rei. Se você sabe o que você possui dentro de você, você vai conquistar sim. Você vai viver o melhor do Senhor para a tua vida sim. É promessa de Deus, é apenas cumpra o princípio, faça a sua parte. Porque Deus, Ele já tem promessa sobre nós, amém? Pastor, vem cá. Eu falei que tem algo no meu coração, que toda vez que eu ministrar, o pastor vai ser o porta-voz na oração. Vai ser o orador aqui, vai orar por nós. Como sacerdote, como profeta.
Tem algo no... Eu sou alguém que lança sementes na vida do pastor direto, ele sabe disso. Fala, amor, você é uma bênção, amor, você é um profeta. Amor, abre sua boca, amor, seja ousado, você é profeta. E eu acho tão tremendo quando o pastor ora. E às vezes as pessoas vêm falar para mim assim, olha, o pastor orou, o pastor falou, e aconteceu hoje? Não, ontem, né? Ontem mesmo veio uma irmã que veio aqui. E ela falou assim, nossa, sua esposa é uma bênção. Eu falei, ele é mesmo, uma bênção. E ela falou assim, olha, ele ministrou e eu não estava no culto. Ele falou assim, ele ministrou, nossa, parece que ele estava falando tudo para mim. Estava tudo vindo. Ele falou e aconteceu. E aí eu falo para ele, amor, abre a sua boca como profeta. E algo Deus colocou no meu coração. Quando eu ministrasse, porque eu sei o que eu carrego. E eu conheço o que ele carrega. E eu falei, Senhor, então quando eu ministrar, o Senhor vai usar ele para liberar. Amém, queridos? Então que Deus possa falar com você. Ore ao Senhor agora, se coloque em pé. Ore ao Senhor agora. Fala, Senhor, que semente você tem? Que semente hoje talvez o Senhor está te pedindo para entregar no reino dele? Porque a primeira semente que nós temos que lançar é no reino do Senhor. Porque essa com certeza vai prosperar, amém? Essa com certeza. Sabia que o maior solo fértil que nós temos é o reino de Deus? Eu sei que todas as coisas aí, como eu falei, é lei, vai prosperar. Mas o reino de Deus não tem como não prosperar. Tudo que você fizer aqui dá. Tudo que você fizer aqui, o Senhor te dá, porque Ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você fizer para o Senhor, voltará em dobro na tua vida. Aqui você não perde tempo. O que você lançar no reino de Deus, as suas habilidades, seus dons, as sementes que você tem aí, seja ela financeira, seja ela natural, o que você lançar no reino do Senhor, pode ter certeza, não voltará para você vazia. Porque este é o maior solo fértil que existe. Então comece a lançar hoje as suas sementes. Comece a falar, Senhor, se eu perdi algum tempo, Senhor, me faz remer esse tempo. Faz eu viver, Senhor, as tuas promessas. Faz eu viver os teus sonhos. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração essa palavra quando estava ouvindo ali atrás, que existe uma semente que hoje ela está sendo plantada no seu coração. E essa semente, ela chama a semente do recomeçar. Porque muitas vezes nós ouvimos essa palavra acerca de sementes, de tempos que perdemos na nossa vida, ou plantamos a semente, como foi dita, e que nos frustramos porque não colhemos o fruto da semente que nós plantamos. Mas quando falamos nunca é tarde para recomeçar, quer dizer que hoje eu posso regar essa semente que não frutificou, para que ela possa vir a dar fruto. E a pastora disse que o fruto não é amanhã, mas se Deus quiser, pode ser amanhã na sua vida, porque você já plantou lá atrás e se frustrou com essa semente que não frutificou. Mas a semente do recomeçar nessa noite é você alinhar a sua vida, é você alinhar os seus propósitos, é você alinhar a sua vida financeira. Talvez você foi alguém que nunca colocou no papel e nunca traçou um plano para aquilo que você deseja alcançar e conquistar. Mas saia nessa noite com essa semente no seu coração e comece então a tombar a terra, a projetar aquilo que você deseja, às vezes num simples pedaço de papel, que lá na frente você vai testemunhar e testificar daquilo que o Senhor fez por intermédio desta semente do recomeçar. Eu quero orar nessa noite em cima dessa palavra. E se tem algo que eu tenho dito nesse ministério e tenho falado a pessoas, de que nós precisamos ativar os dons, nós precisamos ativar as nossas habilidades, aquelas que o Senhor nos confiou, esse tesouro cuja a pastora Roberta falou que está depositado em nós, e nós sabemos que esses tesouros estão em nós, mas muitas vezes por causa da canseira, da frustração, das palavras que lançaram contra a nossa vida, e nós paramos no meio do caminho e deixamos de frutificar. Mas hoje nós vamos orar
E a semente que precisa frutificar, ela vai frutificar. E as habilidades que precisam ser utilizadas para o reino, elas serão utilizadas, porque foi liberada uma palavra profética nesse altar, nessa noite, de que o ano de 2022 será um ano de crescimento. E esse crescimento não tem a ver somente com a expansão do reino, porque isso é desejo do coração do Pai, mas nós somos os cooperadores que faremos com que esse reino possa expansar. Mas nessa noite eu quero liberar e profetizar sobre a sua vida, que você crescerá em todas as áreas da sua vida. Ei, eu estou dizendo que você vai prosperar nos seus negócios, sim. Eu estou dizendo que você vai prosperar na sua vida financeira. Eu estou dizendo que você vai prosperar na sua faculdade. Ei, eu estou dizendo que você vai prosperar como família. Eu estou dizendo que você vai prosperar como mãe, que você vai prosperar como pai, que vocês como casal irão prosperar, porque há uma glória liberada, há um ambiente de glória nesse lugar, e o Senhor está liberando o orvalho sobre a nossa terra, que é o nosso coração. E se você é sensível ao Espírito Santo de Deus, você pode sentir o Shekinah, a glória, ao orvalho do Senhor sendo liberado sobre você. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, palavra essa, Senhor, que nos ensina a olhar para o princípio da semeadura, Senhor, porque sabemos que aquilo que plantarmos, certamente, Senhor, colheremos, ó Pai. Primeiramente, Senhor, queremos como igreja pedir perdão, Senhor, se porventura semeamos, Senhor, a semente errada, no tempo errado, de forma errada, Senhor, mas nessa noite, a tua palavra no meu espírito é de lançar a semente do recomeçar, e queremos, ó Deus, plantar de novo, queremos, ó Deus, regar de novo, Senhor, e queremos colher frutos, e não é qualquer fruto, Pai, queremos colher frutos de excelência, Senhor. Pai santo e bendito, tu és o abro, Paizinho querido, aquele que conhece os nossos corações, porque a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor sonda os corações. Por isso, Pai, visita agora cada coração nessa noite, a cada semente, a cada sonho, a cada frustração, a cada palavra liberada, Senhor, que trouxe, Senhor, tratamento, Senhor, na vida dessa pessoa, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora, Senhor, que essas vidas serão liberadas no reino do Espírito e frutificarão, porque esse é o propósito, esse é o chamado, Senhor. É isso que o Senhor tem, Senhor, para a vida dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cremos que esse é o ano do crescimento, esse é o ano de expansão do teu reino, Pai. Esse é o ano do reposicionamento, Senhor. Ó Pai, de vidas, ó Pai, de acordo com as suas habilidades, ó Pai, com aquilo que o Senhor as entregou. Poderá ser, Senhor, que pessoas entraram nessa noite triste, abatidas, ó Pai, com o desejo de parar, de abandonar, Senhor. Ei, o Senhor te diz, não pare, persevere, porque eu sou contigo, e eu te trouxe nessa noite para ouvir esta palavra. Sabe a semente do milagre, a semente que pode acontecer amanhã, é na sua vida, diz o Senhor. Eu estou fazendo frutificar a semente pelo qual você desperdiçou, mas hoje eu mudo a história, porque eu quero usar essa semente para o meu reino. Por isso, não se sinta frustrado, não se sinta frustrado. Há algo novo para acontecer.
Senhor. Que essa palavra, Senhor, esteja não somente, Senhor, no nosso coração, mas na nossa mente, Senhor. E que nós possamos declarar, Senhor, que nós possamos regar, e que nós possamos, ó Deus, aguardar no seu tempo, mas na certeza de que a colheita é certa, Pai. Oh, Senhor, ativa, papai. Ativa homens, mulheres, Senhor, crianças, jovens, adolescentes. Ativa os pastores, Senhor. Ativa, Senhor, as pastoras desse ministério. Ativa os bispos, Senhor. Oh, Senhor, nos ativa como igreja. Ativa os levitas. Ativa, Senhor, os líderes de louvor, ó Pai. Os ministros, ó Pai, que atrai, Senhor, a tua glória para esse ambiente, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Oh, Pai, nada pode impedir o crescimento, Senhor, que é proposto para 2022, ó Pai. Muda a história, muda o circo da vida, Senhor, muda a direção. Alia-nos, ó Pai. Alia-nos, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Alamanassuri canta, Alabachorianda, Alamanai. Oh, Rakataramadarabassore, Elemandarabacanta e Assorecai. Ei, Alamai, Surinda, Alamai canta e Assurinderemacai. Ramanai, Assuri canta e Assoiandalamachorecai. O Senhor está falando com alguém. Ramanai, Assuri canta e Assuri canta Ramacai. Achora Lamandar e Assuri Libidrianda Lamas. Recanta e Abassuri Libidricai. Oh, o Senhor te diz: reposiciona. Começa de novo se for necessário. Volta, diz o Senhor. Volta ao primeiro amor. Oh, eu te dei dons, diz o Senhor. Eu te dei habilidades, diz o Senhor. E tu sabes que eu tenho te chamado nesse tempo para um reposicionamento. E o Senhor te diz: é hoje, é já. Não pode perder mais tempo, diz o Senhor. Oh, Rabadarabachoreremandarabakai. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Pai. Que a tua graça seja sobre nós. Senhor, confirma esta tua palavra, Senhor, que foi liberada nesta noite, Senhor, também através do teu profeta, Pai. Senhor, que vidas saiam daqui renovada, ativada, Senhor, liberada, destravada, Deus, para viver as tuas promessas. Senhor, que saiam daqui, Senhor, cheias de sementes, ó Deus, para este tempo, Senhor, de colheita, para este tempo, Senhor, de semear. Por isso nós te adoramos, ó Pai, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a graça de Deus, levante sua mão aí. Que a graça do Senhor, aplauda o Senhor, aleluia, aplauda o Senhor. Deus é bom, amém? Levanta sua mão e fala que a graça de Deus, a conquista do Senhor, para tudo aquilo que eu sonho, anseio, virá sobre este ano em nome de Jesus, amém? Vá em paz, cumprimente seu irmão e glória a Deus.